Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é Inferno e Purgatório. São locais reais ou é um estado da alma? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm compartilhado, têm se inscrito em meu canal também. Já passamos de 4.100 inscritos, mais de 1.000 vídeos postados também. E claro, agradeço muitíssimo a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Inferno e purgatório, vamos lá. Falamos muito sobre isso desde épocas muito remotas, né? E comecemos esse vídeo fazendo reflexões, como sempre, né? Lembrando que cada um de nós tem o direito de ter opiniões e tem também o direito de expressar as suas opiniões, desde que sejam pautadas pela educação e a certeza de que aquilo que eu estou falando pode não ser aquilo que você que está me ouvindo acredite. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma importância. Nós somos diferentes uns dos outros. Em uma coisa somos iguais. Somos todos filhos de Deus. O Espiritismo, ele admite a existência do inferno não como um local geográfico, um local circunscrito. Trata-se, segundo o Espiritismo, de um estado de consciência. Jesus mesmo já dizia que o reino de Deus está dentro de nós, assim como o inferno também. Depende do que fazemos e pensamos. Mas se reunirmos vários espíritos atormentados pelas consequências de suas más ações, onde estiverem, será um inferno. E quanto aos tormentos de fogo, as almas perenemente devoradas pelas chamas sem se consumirem, como entendermos isso? Trata-se de uma interpretação ao pé da letra, envolvendo textos evangélicos. Jesus referia-se ao fogo para representar os sofrimentos morais das almas comprometidas com o mal, ao retornarem à vida espiritual. Nos círculos mais esclarecidos, em vários segmentos do cristianismo, não há nenhuma dúvida de que estamos diante de um simbolismo utilizado por Jesus para nos explicar de que forma nós poderíamos vencer as nossas más inclinações, os nossos vícios. Seria realmente como se estivéssemos nos queimando os vícios. Isso nos traria dores, mas não seria para sempre, porque nós venceríamos as dores, porque as dores, os sofrimentos não são eternos. Um dia todos nós seremos bons espíritos. E com relação àquilo que está escrito na Bíblia, é necessário a gente procurar compreender, mas sem ficar ao pé da letra. Lembro-me, na época que eu trabalhava profissionalmente, eu fui professor, então muitas vezes o aluno dizia para mim: eu me matei de estudar. Se nós pegarmos essa frase, guardarmos, e daqui a 1000 anos, uma outra geração, ler essa frase, será que vai entender como nós, que esse aluno quis dizer que estudou muito para a prova? Ele não se matou, mas ele escreveu. Mas ele quis dizer que deu-lhe muito trabalho estudar, ele estudou muito. Com relação àquilo que encontramos na Bíblia, é necessário que a gente procure sempre entender pelo lado positivo, pelo lado bom, misericordioso, porque Deus não castiga os seus filhos, Deus dá oportunidade. Existem aqueles que situavam o inferno no interior do planeta Terra.
Existem espíritos no interior da Terra? Os mentores espirituais falam de regiões abismais, habitadas por seres atormentados em face dos crimes cometidos durante a sua existência. Suas penas, seus castigos, entretanto, não têm o caráter de perenidade para sempre. Ali permanecem como doentes em tratamento de choque, para que se lhes desperte a consciência, habilitando-os à renovação. Então, o mundo espiritual, o plano espiritual, nós espíritas, aprendemos que ele está em torno de nós. E através da consciência, através da mente, os espíritos criam locais que podem aparentemente estar no centro da Terra, mas que efetivamente não estão no centro da Terra, estão em volta do planeta Terra, porque é o pensamento que está agindo e criando. Nós, quando sonhamos com uma viagem, por exemplo, ou alguma coisa muito agradável, ou uma coisa muito desagradável, aí sim é um pesadelo, a gente não se sente lá, sem estar lá, porque a gente está deitado na cama, a gente está dormindo. Isso acontece também com os espíritos quando pensam ou nas explicações que encontramos na Bíblia. Não podemos ficar ao pé da letra. Esse local, que não é perene, mas é de passagem, seria uma espécie de purgatório que foi criado pela Igreja Católica para situar a situação entre o inferno e o céu. Só que como um local circunscrito, diferente daquilo que nós espíritas pensamos. Então, seria uma espécie de purgatório? Sim, é uma ideia mais compatível com aquilo que o Espiritismo ensina e mais compatível com a justiça divina, um local de passagem. A própria Terra, considerada planeta de provas e expiações, que é habitada por espíritos, ainda orientados pelo egoísmo, é um purgatório. Aqui, dores e dissabores vão eliminando as nossas imperfeições mais grosseiras. É uma passagem. Por isso que nós estamos vivendo um momento de transição. Mas esses sofrimentos são impostos pela justiça divina? São impostos pela nossa própria consciência. Porque nós fomos programados para o bem. O exercício do mal é uma agressão que fazemos a nós mesmos. A partir daí, onde estivermos, levaremos o nosso purgatório, até que nos ajustemos às leis divinas. E o arrependimento funciona mesmo? Na Terra ou no plano espiritual, o arrependimento, a consciência dos males que praticamos, aquele cair em si a que se refere Jesus na parábola do filho pródigo, é o primeiro passo para que o espírito deixe o purgatório, porque ele cai em si, ele compreende os erros que cometeu e a partir dali luta para não cometê-los mais. Por que o primeiro passo? Por que falamos tanto do primeiro passo? É isso que Deus espera de nós? Ora, o primeiro passo é o arrependimento. E o arrependimento é uma abençoada mudança de rumo nos descaminhos em que nos envolvemos. Mas há que se retornar à estrada principal. E isso demanda esforço de renovação, reparação dos prejuízos causados ao próximo. Ainda na mesma parábola, o exemplo é perfeito. O filho pródigo, após cair em si, teve longa jornada pela frente, no retorno até a casa paterna. Passou por lugares infernais, vamos usar esse termo, né? Até que ele cair em si e reconhecer, meu Deus, tinha tudo de bom na minha casa? E vim para esses locais, como me arrependo? E retornou à casa do Pai. Digamos que o espírito em tormentos purgatoriais, caindo em si, reconheça-se tão miserável, tão comprometido em face dos males praticados, que não se sinta merecedor da paciência divina.
não estaria justificando o tormento eterno, não por imposição de Deus, mas por imperativo da sua própria consciência? Isso seria a negação da onipotência divina. Deus é onipotente, onisciente, está em todos os lugares conosco. Deus, que é o Senhor Supremo do universo, que nos criou para a perfeição, revelaria, se isso ocorresse, lamentável incompetência, se não conseguisse demover um filho da louca ideia de submeter-se a injustificável sofrimento eterno, sem cogitar a própria redenção. Então é Deus mesmo que nos fornece, através das dores que encontramos pelos caminhos, a oportunidade de cair em si, de retornar para o caminho correto da jornada. É Deus quem nos inspira a sairmos do lodaçal e voltarmos para o gramado verdinho. É sempre Deus a cuidar de nós, de forma carinhosa, de forma misericordiosa. Por isso que encerramos dizendo que inferno e purgatório não são locais que existem efetivamente, mas são estados da alma, estados da consciência, felizmente, e são passageiros. Felizmente, nós sairemos dele, não sem nos queimarmos um pouco, né? Sem nos, esse queimar significa sem sofrermos um pouco em razão da nossa imperfeição. Mas, certamente, sairemos desse estado de consciência em que a gente se coloca pelos nossos erros, para que a gente tenha um estado de consciência tranquila, equilibrada, e que a gente se sinta no céu, que não é um local circunscrito, mas que é um estado de consciência. Não costuma-se dizer que quando a nossa consciência está tranquila, a gente coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Isso é verdade mesmo. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez agradeço muito a sua atenção. Se você puder, se inscreva aqui em meu canal. Muito obrigado, fique em paz e que tenhamos realmente, pela nossa vida afora, sempre esperança e otimismo. Fique bem, fique em paz.